E já vão ver que é curioso, pronto, e eu até teria uma imensa, eu acho que a riqueza de facto do Carmo e da cooperação da população foi extraordinária, pronto, a conquista da população fez-se ali nisso. Mas se eu fosse ocupar o Carmo com a minha gente, ali não entrava um civil que fosse. E no Rádio Clube Português foi assim. É por isso que não há nenhuma fotografia ou nenhum repórter entrou lá dentro do recinto do Rádio Clube Português, à volta do Rádio Clube Português ou à volta do quartel-general. Porque nós tínhamos barricadas com viaturas, o terreno estava completamente... Ali não entrava ninguém. Ora, se eu tivesse ido para o Carmo, era um desastre. Eu cumpria, eu fazia o que devia. Mas eram consequências muito diferentes daquilo que ocorreu. Porquê é que não fomos para o Carmo? Também convém relatar. Porque nós tínhamos chegado a notícia de que a Guarda Republicana tinha sido equipada com blindados, com viaturas blindadas. Era a tentativa de Marcelo Caetano de criar uma força, já não tinha confiança no exército, e queria criar uma força militar que estivesse nas suas mãos. E de facto era verdade, eles já tinham os blindados lá dentro. Simplesmente não estavam operacionais, como soubemos depois. Mas, portanto, eu fiz chegar ao movimento essa nossa objeção, porque nós só tínhamos uma bazuca por companhia. Portanto, não estávamos com armamento anticarro suficiente, se porventura eles tivessem... Podia só para eles se informarem se isso era verdade e se eles estavam operacionais. Por acaso não estavam, mas eles logo que penso que a mudança do objetivo e a ida da cavalaria para lá foi resultante deste facto. É por isso que o comando, no planeamento, substituíram por uma unidade de cavalaria. E ele, que estava para ir só para o Terreiro de Paço, acabou por ir para o Carmo. Portanto, isto é... Pronto, a preparação, nós fizemos a preparação, não me vou alongar muito nisso, a ideia da operação, essas coisas todas e tal. Como é que nós... mas o comandante estava de licença, estava nos Açores. Mas o segundo comandante era um amigo meu, o Vinhas, com quem eu me dava muito bem, já tinha prestado serviço com ele, éramos até amigos, era um bom vivan e tal, um tipo... Pronto, eu dava-me bem com ele. Mas... tinham abordado a sondá-lo sobre a posição dele perante o movimento. E ele respondeu-me, era a posição conservadora clássica, e ele disse, os capitães têm alguma razão, mas deixa estar assim, que está melhor. Pronto, era a opinião dele, eu não ia contar com ele, como é óbvio. Portanto, quando recebemos... entretanto, tinha-me sido dito que eu iria receber a ordem de operações, ou a diretiva, não foi uma ordem de operações, foi uma diretiva, com 48 horas de antecedência. Eu estava preparado para isso. Pronto, os dias foram passando, como eu faço anos no dia 25 de Abril, disse assim, palpita-me que é no 25 de Abril. Bom, passou, foi... Até que chegou a antevéspera, eu na antevéspera... fui dormir ao quartel. Estava com aquela fé. Porque o hotel tinha-me dito até aos 5 de Abril. Eu vi o calendário e, de facto, o 25 de Abril, eu, se tivesse planeado, era aquele dia que escolheria. De maneira que fui dormir ao quartel. Nos últimos dias dormi no quartel também por uma razão. Porque eu morava em Almada e não queria ser... ao primeiro aviso bloqueavam a ponte e as coisas e eu não conseguia chegar ao quartel. Portanto, os últimos dias passei, a minha mulher não sabia, coitada, eu não lhe disse, mas eu dei-lhe uma desculpa qualquer e dormi no quartel. E portanto, nesse dia estava no quartel e eu, com aquele meu palpite,
esperei durante o dia, nada apareceu, mas depois decidi ir a um bar beber uma coisa qualquer e disse ao telefonista, estou neste bar, vi qual era o número de telefone, se receberes alguma comunicação, alguma mensagem qualquer para mim, eu estou neste sítio, telefones e tal. Ninguém telefonou, eu fui para casa, fui para o quartel, tinha lá um quartito, deitei-me, dormi, no dia seguinte levantei-me e fui receber o continência da guarda, que era aquele que se costuma fazer, ir ao portão, sair do portão e receber a continência da guarda. E, de repente, vejo um indivíduo lá a um canto, acabei de receber, e ele vem direto a mim, era então o capitão Santa Clara Gomes com a diretiva. Mas, em vez de 48 horas antes, eles estavam a andar naquela manhã para essa noite. Tivemos só 18 horas para desenharmos. Foi, de facto, um dia, eu digo francamente, foi um dia... Eu sei lá, não sou capaz de... Estávamos com um estado de ânimo muito grande, senão era difícil. Mas, então, tínhamos que fazer o quê? Tínhamos que fazer a preparação toda da saída das companhias, sem denunciar ao comandante, sem denunciar a ninguém, por assim dizer. Depois só escolheríamos um ou outro para desempenharem certas missões e tarefas ao longo do dia, porque ao longo do dia tivemos que desempenhar algumas tarefas. Portanto, foi um planeamento difícil e esquisito. De maneira que é que eu fui dar desculpa, eu era diretor de instrução, e fui ao comandante, combinei com os capitães, eles formar como era normal, as companhias, nós recebemos, fizemos um planeamento, os três, fomos lá juntar num canto, fizemos um planeamento, do que é que havíamos de fazer, do que é que as companhias iriam fazer, quem é que ia comandar. Eu decidi sair com as duas companhias e ficaram dos capitães no quartel, o capitão Camilo. Havia um comandante de companhia, que era o Bispo Beatriz, e havia um tenente Murciano que comandava outra companhia. Decidimos manter o tenente Murciano, e eu saía e acompanhava o tenente Murciano para qualquer necessidade que ele tivesse. Portanto, era preciso fazer isso tudo, era preciso ver o estado do equipamento, o municiamento, tudo que diz respeito a uma saída para operações, não é? Portanto, tudo tinha que ser verificado e tratado naquela manhã, e depois uma série de coisas que tínhamos para programar para o resto do dia. Assim fizemos, com o batalhão. E eu fui falar com o comandante e disse, Vinhas, tratava por tu, olha, é melhor fazermos aí a verificação do batalhão de instrução, que era o batalhão de instrução, eram as duas companhias de ordem pública. Porque é que o BC5 tinha duas companhias de ordem pública? Porque eram... E para que é que se chamavam de ordem pública? Porque eram para intervenção no exterior, para situações graves públicas com população, e, portanto, era o último degrau da intervenção. Era a polícia, a Guarda Republicana, e, em último caso, as duas companhias saíam para manter a ordem, a chamada ordem, que era uma coisa religiosa, quase. De maneira que... nós saímos com as duas companhias de ordem pública, acabamos por sair com as duas companhias de ordem pública. Levavam rações de combate? Não levávamos, mas tivemos que ir levantar a manutenção, o que nos levantou algum problema, porque, por exemplo, nós tínhamos 2 bazucas e 6 granadas, De maneira que tínhamos uma opção, ou ir levantar. Portanto, eu não tinha conhecimento daquilo, porque não estava na minha esfera, soube à última hora, não é? Quando foram a verificar, só tinha 6 granadas. De maneira que, portanto, ou íamos ao depósito de material de guerra levantar munições em quantidade, o que dava muito nas vistas, e, portanto, resolvemos. Governámos com as 6 granadas. 3 para cada companhia. Ora bem. Não, mas eu já lá chego. Uma coisa importante, curiosa, que também. E então,
lá vamos passando o dia, tratamos de tudo, depois há há os contactos que resolvemos estabelecer e planeamos. Como é que planeamos? Planeamos atrasar o mais possível o conhecimento do pessoal. Só conhecia, isso é um princípio de segurança, só conhece quem precisa de conhecer, não é? Portanto, à medida das pessoas que precisávamos ao longo do dia, essas conheciam. Precisávamos de um oficial miliciano para isto, precisávamos de um oficial miliciano para um sargento, e esses foram informados, mas mais nada. Marcamos uma reunião, já tínhamos a coisa, sabíamos que era o horário das comunicações para a confirmação da operação, e eu marquei uma reunião de oficiais e uma reunião de oficiais que dormiam no quartel, não é? Ou melhor, marquei para os oficiais milicianos, marquei uma reunião para todos. Disse, olha, hoje vamos reunir. Já tinha feito uma reunião com eles, tínhamos falado de umas coisas e tal, de maneira que eles já sabiam que nós estávamos no movimento, os oficiais milicianos. Portanto, havia também um certo... Com o resto do pessoal não, mas com os oficiais milicianos, a partir das caudas, nós sabíamos quem estava com quem. E depois houve conversas, não é? Houve conversas e, portanto, nós tínhamos isso também um bocado controlado. Ora bem, depois, portanto, tínhamos eu não tinha que manter o comandante enganado e convencido de que não havia nada, não é? E fomos almoçar, normal, todas aquelas coisas, e depois eu tinha decidido, vamos lá ver, tomámos as decisões que era preciso tomar, e perto do que se chama o toque da ordem. No quartéis há uma coisa que se chama toque da ordem. O toque da ordem é que toca ao fim do dia, quer dizer que as pessoas, os que têm autorizações ou que viviam com a família, podiam sair. E, portanto, eu naquela altura era o segundo comandante interino. Para mim, competia-me mandar tocar a ordem. E, portanto, eu fui atrasando o toque à ordem. Porquê? Porque se eu tocasse a ordem, saía gente que fazia falta na companhia. Mas o que é que acontece? Eu conhecia os hábitos do Vinhas, sabia que ele chegava às 5 horas ou até um bocado antes, ele punha-se a andar, de maneira que estava à espera que isso acontecesse. Mas não, ele deve ter tido qualquer suspeita. Então, nesse dia, perto do toque da ordem, ele sentou-se na sala de oficiais a ver um desafio de futebol que era o Porto com não sei quem. Pronto, tive ali um problema, não é? De maneira que, o que é que eu fiz? Bom, vou mandar tocar à ordem, perdemos efetivos, mas... E assim foi. Contei, toca a ordem e tal. Toca a ordem e o comandante continua a ver o jogo de futebol. De maneira que eu aí desconfiei, que era o tal que tinha ligações íntimas com o Ministro da Defesa. Portanto, como é que eu resolvi o problema? Disse, vou enganar. Falei com os capitães e disse assim, eu vou-me pôr ali à paisana, vou ao quarto, ponho-me à paisana, finjo que saio, vou lá acima à comprida e telefono-vos. Vocês digam, estejam a pau, vejam se o Vinhas sai. E assim foi. Pus-me à paisana, fui à sala de oficiais, disse, Deus Vinhas, até amanhã, diverte, não sei o que, disse qualquer coisa desse tipo. E aí vou eu ao Alto de Campolida, uma cabine telefónica, telefonei, quando telefonei ele já tinha saído. Portanto, isto foi muito importante, porque, como sabem, o Ministro da Defesa, ou do Exército, era o Ministro do Exército, à meia da noite, já nós estávamos na rua, onde ele estava convencido que estava tudo a correr bem. Portanto, ele teve informações seguras, entre aspas, de que não havia nada para avançar. Não é? E, portanto, nesse ponto de vista, fizemos o nosso papel, não é? Manter o segredo. Ora bem, portanto, a partir dessa hora, foi um frenesim, não é? Nós, então,
fomos tratar das coisas em definitivo, isolamos completamente o quartel, fechar portões, etc., tomar medidas de segurança, reforçar a segurança, essas medidas todas que são. Portanto, a partir dessa hora, é que o quartel ficou nas nossas mãos e já não saía nem entrava nada. A cabine telefónica foi ocupada por uns milicianos que controlavam e recebiam as chamadas e se informavam, davam respostas assim, evasivas e etc. e tal, e portanto, a partir dessa hora nós ficamos isolados do mundo e sem denunciar qualquer coisa que fosse. Os soldados foram, naturalmente, ao fim do dia, não sabiam de nada, foram para as casernas e foram-se deitar. Entretanto, eu tinha as duas reuniões combinadas e com os oficiais, salvo erro, era perto das 10 ou 10h30, eu não sei, o primeiro sinal era por volta das 11, salvo erro, não era? Agora já estou com... não me lembro bem. Bem, mas a primeira reunião foi com os oficiais milicianos. Eu tinha um certo receio dos sargentos. Tinha um pai que foi sargento e ao longo da vida sabia que os sargentos normalmente eram bastante conservadores e, portanto, tinha um certo receio que eles não alinhassem com muita facilidade. Dos oficiais milicianos não tinha, já estava convencido de um ou outro caso. Portanto, fiz a reunião de oficiais, informei-os da situação e disse-lhes: ninguém é obrigado a seguir connosco. Quem não quiser, declara, recolhe ali um quarto, não lhe acontece nada, mas não sai daqui sem nós autorizarmos. Pronto. Perguntei, aderiram todos, não houve nenhuma reticência, nem sequer perguntas houve. Depois, a seguir, meia hora depois, ou 3/4 de hora depois, já não me lembro, mandei de reunir os sargentos. Reuni os sargentos, por acaso já era transmitida, portanto, tinha sido transmitido o primeiro sinal, não é? E depois do adeus, que é o arranque da operação, isso fique claro, o arranque está na ordem tenho a ordem de operações, a diretiva, posso mostrar. O arranque é com o I depois do adeus, não é com a Grândola Vila Morena, essas coisas. Eu tenho muita pena que não seja, que eu adoro a Grândola Vila Morena. Mas essas coisas andam um bocado falsificadas, não sei porquê, estas coisas têm que se contar como são. Portanto, o que é que justifica o segundo sinal? Porque o primeiro sinal era transmitido nas emissores associados de Lisboa. Eu tive muita dificuldade em ouvir. Portanto, houve unidades que não ouviram. Portanto, para muitas unidades só ouviram a Grândola. E por isso é que muitas só saíram... Mas a diretiva diz taxativamente que a partir do primeiro sinal a operação está lançada. Portanto, está no terreno. E, portanto, não havia dúvidas nenhumas sobre isso. Portanto, mas de facto, quando estava na reunião de sargentos, eu tinha-os informado que já tinha havido um sinal da rádio, para eles terem a noção de que não era uma coisa volátil e tal. Mas um dos sargentos levantou-se a perguntar se aquilo não era uma espécie das Caldas. Mas ele tinha razão, podia ser. De maneira que eu lá estive a convencê-lo, porque havia... E os sinais, então, então foi transmitido o sinal, e entretanto estava a rádio ligada, começou a tocar o Grândola. E eu disse: olha, estão a ver, este é o segundo sinal. Grândola, Vila Morena. E aí teve um efeito muito grande. Teve um efeito, de facto, muito grande sobre os sargentos. Pronto. A operação, portanto, estava garantida pelos dois lados e nós saímos às 3 da manhã, mandamos levantar o pessoal, os oficiais e sargentos estavam informados, os soldados não sabiam. Portanto, o pessoal foi tirado das camas por volta de 1h30, salvo erro, e formaram na parada, e na parada dei liberdade aos comandantes de companhia ou comandantes de pelotão, conforme os comandantes de companhia decidissem, e darem uma informação, não muito grande, mas uma informação razoável aos soldados antes de sair. Não houve qualquer reticência
E, portanto, às 2h menos 10 saímos. O meu único problema de 25 de Abril é que nós saímos da parada, avançamos para ali fora, depois aquilo tinha nós ainda por cima, o quartel de Campo Lido, o que é que tinha, porque é que tantas medidas de segurança também que nós... Porquê? Por cima de nós estava a penitenciária, com a Guarda Republicana naquele muro. Portanto, nós também tivemos que formar às escuras. Formamos às escuras para não denunciar à Guarda Republicana. E dentro do batalhão de Caçadores 5 havia uma delegação da Legião Portuguesa. E o meu pai dizia-me que um sargento velhote que lá andava, do tempo dele também, que tinha pertencido à Polícia Política do Santos Costa, que houve no Exército uma PIDE militar, um esboço de PIDE militar. E que esse Vasconcelos, que assim se chamava, que era uma figura castiça do... Castiça de... Sim, ora bem. Mas em 65. 75. 73, 65. E eu agora, quando dei uma entrevista a uma repórter no próprio BC5 lá, há uns anos já, ela contou-me que falou com muita gente e o pessoal da limpeza dizia que a alma do sargento Vasconcelos que lhe aparecia nas coisas, eles tinham um medo enorme. Andava sempre por ali, ninguém sabia o que ele fazia, mas andava sempre por ali. Era muito velho. Então, ele era companheiro do meu pai, também esteve no 28 de maio, no BC5, era velho, que eu sei lá, mas nunca largou aquilo. Eu acho que ele, não sei como é que ele morreu, mas... Bom, mas então há coisas curiosas porque... Bom, mas eu estou-me a perder-me, desculpem, eu estou-me... Pronto. Mas o único erro que nós cometemos no 25 de Abril, assim, erro, na maneira de dizer, é que saímos, havia o portão de trás da Marquês de Fronteira, para onde nós íamos sair. Quando chegamos, aquilo costumava ter um plantão para abrir o portão. Quando lá chegamos não tinha plantão. E nós perdemos ali 10 minutos para conseguir irem ao gabinete oficial e ir buscar a chave e tal, e trazer a chave e tal. Foi a única coisa que nos correu mal no 25 de Abril. Ora bem, portanto, isto tudo decorreu normalmente, a execução também, saíram as duas companhias, uma virou à direita e seguiu para cercar o Rádio Clube Português, eu acompanhei essa companhia, que era um tenente miliciano, não precisou, nós tínhamos feito uns esboços e tal. Pronto, ele cumpriu muito bem a sua missão, cercou o Rádio Clube e depois eu estabeleci contacto com um grupo que estava lá de oficiais que ia ocupar, da Força Aérea e do Exército, que ia ocupar os estúdios. Portanto, trocávamos senha contra senha, eu dizia-lhes coragem, eles iam pela vitória, coragem, pela vitória, acho que era assim. Ora bem, e cerca das 13h30, 13h40, estava garantida a ocupação por esse grupo de comandos e o nosso cerco estava também completado. Como havia outra companhia a cercar o quartel-general, eu, logo que aquilo estava arrumado, dirigi-me, mandei vir um jeepzinho. As viaturas não tinham saído e, portanto, entretanto o jeep saiu e eu meti-me no jeep e fui por... E ele, naquele bocado entre, naquele bocado entre o Rádio Clube e o quartel-general, foi um momento para mim, estava uma noite nevoenta, feia, assim, para o sinistro, estava uma noite muito pouco... E eu... ali foi o único bocado em que eu refleti sobre o que estava a fazer. Tinha mulher e 3 filhas. Era o meu problema maior. Eu estava preparado, digo-vos com toda a verdade, estava preparado para correr mal e ir parar a um calabouço. Tinha-me mentalizado para isso e ia mentalizado para essa situação, que era uma das prováveis.
Agora, evidentemente, gostava-me de deixar a mulher e 3 filhas ao desamparo, não é? Pedi ao meu sogro, uns dias antes, não, assim disfarçadamente, disse, anda para aí o movimento de capitães e tal, eu não sei o que é que acontece, venho pedir que tome conta, se me acontecer alguma coisa, tome conta das minhas filhas, da sua filha e dos netos. E eu disse, pronto. Eles eram pessoas que tinham algumas disponibilidades e, portanto, fiquei um bocado mais descansado desse ponto de vista. Mas foi o grande risco que nós corremos. Costumo dizer que nós não corremos riscos nenhum. Eu mesmo acho não fui preparado para correr grandes riscos no 25 de Abril. E que diabo nós em África é que corremos riscos? Todos nós corremos riscos. Quem esteve na Guiné, quem esteve em 1961 em Angola, quem esteve sabe que teve armas apontadas para eles e que disparavam. Não acertaram, mas portanto, os riscos não nos preocupavam muito. Ora, o nosso dispositivo foi montado para isolar completamente a colina das revoluções. Como sabem, todas as revoluções no tempo da República eram feitas naquela colina. Havia metralhadoras 1, havia mais quartéis, etc. e tal. E, portanto, todas as revoluções foram feitas tinha tradição nas revoluções feitas em Portugal. Portanto, e aquilo é o centro, nós conseguimos isolar, estávamos preparados, isolamos a zona do Parque Eduardo VII até à Praça de Espanha, montamos, além dos 2 objetivos ocupados, montamos instalamos um posto do lado da Praça de Espanha, instalamos outra no Parque Eduardo VII e fizemos barricadas com as viaturas. Portanto, isolamos completamente toda a zona ao redor, toda aquela zona, desde aqui, esta rua, a avenida, desde o Parque Eduardo VII até à Praça de Espanha e desde São Sebastião até aqui ao começo da calçada de Campo Limpo. Estava tudo isolado, não havia movimento. E se as coisas corressem mal, tínhamos previsto a ocupação de fazer barricadas ali ao fundo da José Augusto Aguiar, não é? António Augusto Aguiar. Fazer uma barricada ali e outra do outro lado, e ali no centro de Lisboa ninguém iria entrar. Sim. É? Certo. 5h30, defesa anti-carro. Há uma situação no quartel-general, que era isso que ainda há bocado falava. Eu, quando chego ao quartel-general, nós tínhamos montado uma coisa de dizer, fingimos que havia um pelotão, fingimos que o quartel-general me tinha mandado reforçar a defesa do quartel-general com um pelotão. E o pelotão seguiu isolado, ainda antes de cercarmos, seguiu isolado em formatura tal, até ao portão, para entrarem bateram lá, ordens do quartel-general para... Era um oficial miliciano que estava como oficial de dia lá a garantir a segurança. O oficial de dia foi telefonar para um major lá do quartel-general, o major disse, não me demos nada, portanto, ficou aquilo gorado, o pelotão voltou para trás, e então completámos o cerco, e depois começou um diálogo com os defensores, os pobres soldados que estavam lá estendidos, todos instalados defensivamente, estava tudo instalado defensivamente, com armas aperradas e aquela coisa, de maneira que nós... quando eu cheguei estava no impasse, estava o diálogo do capitão Bicho Beatriz e dos auxiliares sargentos com eles a tentá-los convencer a abrir o portão, mas eles iam falar com o aspirante, e o aspirante tremia todo. Nós, quando entramos, ele, coitado, tremia todo. E telefonava para o coisa do trem, e o outro voltava a estar em cima dele. Resultado, não abriam, não havia meio de abrir. De maneira que o posto de comando estava-me a pressionar, estava com pressa de ocupar o quartel-general, porque aquilo era o centro de comunicações mais importante do país, não era só de Lisboa. A importância do quartel-general principal é que era o centro de comunicações mais importante do país. E, portanto, a urgência da ocupação era principalmente essa. E portanto, eu
fui perto do Bicho Beatriz e disse assim: Bicho Beatriz, manda armar aí a bazuca, manda-me uma bazucada aí no portão. Pronto, e ele mandou. Pronto. Instalou-se a bazuca, mas ele depois veio ter comigo e disse: meu major, posso fazer outra tentativa? Faça lá outra tentativa, faça lá. Não. Então, e eles fizeram uma nova tentativa, mas quando iam fazer nova tentativa, eles já tinham aberto o portão. Tinham tirado, não abriram, tiraram, correram o ferrolho. Ora bem, portanto, agora, isto é para também verem os acasos. Volto aos acasos, estou com a mania dos acasos. Um rebentar de uma bazuca no centro de Lisboa às 4h30 da manhã mudava o panorama do 25 de Abril. Não é? Bom. Mas não, felizmente não aconteceu. Correu tudo bem. Portanto, entramos por ali dentro, eles não dispararam, nem iam disparar. Pronto, ocupamos o quartel-general e assim. E, portanto, o nosso papel foi este. Eu, pós-25 de Abril, não vou falar, teria de falar. Não vou falar disso. E, portanto, tenho dito, e já falei demais, peço-vos desculpa. Peço-vos desculpa. Não falou demais, de forma alguma, bem pelo contrário. Acho que ficávamos aqui outra hora a ouvi-lo. Ainda vamos ouvir mais um bocadinho na altura das perguntas, quando a palavra circular.